Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG. Hoje eu recebo a Wanda Nunes, gerente regional Latam, especialista em ESG da SGS. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Leni, muito obrigada pelo convite para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, né? E tão discutido hoje, desmistificando um pouquinho o mercado para vocês. Importante tê-la aqui com a gente, Wanda, justamente para isso, né? Desmistificar esse mercado ligado às métricas ESG, descarbonização, enfim, certificações. O que é a SGS no mercado? Bom, a SGS é uma empresa suíça, é uma multinacional voltada, né, ao mercado de prestação de serviços. Nós fazemos parte de um grupo empresarial de empresas hoje que se chama TIC Industry. É um grupo recente, econômico, que significa testing, né, inspection and certification. São empresas do mercado voltadas para o mercado de ensaios, de inspeções e certificações. O grupo é bastante antigo. Nós fomos fundados aí em 1878. A matriz do grupo está em Genebra, na Suíça, hoje, mas temos operações em 148 países, operamos com mais de 98 mil colaboradores mundial e sempre voltado à prestação de serviço dentro do que nós chamamos de avaliação da conformidade para o mercado. E o que seria essa avaliação, Wanda? É de acordo com cada empresa, cada setor? Como é que funciona? Então, quando nós falamos de avaliação de conformidade, Leni, nós partimos do princípio que existe um grupo de regramento, uma norma, um pacto, um conjunto de requisitos, e a SGS atua em verificar se a atuação das empresas está em linha com esses requisitos, sejam eles locais, regionais ou globais. Então, vou tentar exemplificar. Existe uma norma chamada ISO 9000, que ela compõe todos os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. Existe o pacote de requisitos. A SGS avalia se as organizações elas cumprem com esses requisitos. E um certificado que normalmente se culmina no final desse processo, ele tem, né, a missão de dar transparência ao mercado que alguém cumpre com algum protocolo que, na verdade, se comprometeu. E assim são para testes de laboratórios, para inspeções, onde nós confrontamos pessoas, processos, empresas, frente a requisitos que existem. Antes mesmo de iniciarmos a gravação, né, vou abrir um pouco dos bastidores, você falou uma frase que me interessou sobre isso não ser o fim propriamente, né, e sim um instrumento meio para que essas empresas não só mostrem esse alinhamento, mas também tenham isso na cultura organizacional e na atuação mesmo, que é tão necessária, né? Não basta só falar, mas precisa agir, principalmente quando a gente fala de ESG. É por aí? É por aí, Leni. Na verdade, o termo ESG, primeiro que ele significa, o E vem de ambiental, environmental, o S vem de social, né? E o G vem de governança. Cada empresa, ela tem uma rota, uma jornada, até que ela seja considerada, eu sou iniciante nesse tema, onde ela chega, eu tenho um grau de entendimento, de madurez, que me possibilita dizer, eu tenho critérios de ESG implementados na minha empresa. Mas por que nós falamos que isso é um caminho? Ninguém nasce pronto aqui não é um ponto final. Quando a empresa começa essa jornada dela, uma primeira coisa que ela precisa descobrir é quais são os assuntos materiais, quais são os temas que aquela organização vai se envolver para mostrar para a sociedade que ela tem um sistema capaz de prover o cumprimento de alguns indicadores. Então, nesse exercício, ela vai olhar a atividade interna dela, o ramo de negócio, a geografia que ela está inserida, e disso sai aí quais são os temas que ela quer se envolver. Desses temas, é importante que a empresa tenha uma visão de onde ela está e onde ela quer chegar. Porque através disso ela vai construir os indicadores dela de desempenho, os processos, as políticas. Vamos tomar como exemplo que a empresa diz que um dos temas que ela quer se envolver é com a questão das mudanças climáticas. Nessa percorrer dessa jornada, ela tem que prover onde eu estou hoje, eu faço uma medição de quanto eu tenho de emissão hoje, onde eu quero chegar, em que processos eu vou atuar, de que forma eu vou medir, de que forma eu vou reportar.
Outro tema importante nessa jornada é que sustentabilidade ele não é um assunto que tem um grupo de requisitos hoje e que terminou. Todos os dias, todos os meses, em todas as localidades, a gente vê um avanço no conhecimento dos temas que são ligados à sustentabilidade ESG. De novo, falando de exemplo, né? A gente tem nessa região da América Latina, onde eu estou inserida hoje, alguns países que têm um uso bastante grande para correção de solo, para produção agrícola. Por exemplo, eu preciso de nitrogenados. E a gente corrige esse solo normalmente com ureia. Quem diria que uma guerra que está do outro lado do mundo impactaria a nossa capacidade no Brasil em receber esses produtos num custo adequado? Então, isso passa a ser desafio das empresas em buscar novas tecnologias, agricultura de precisão. Como é que eu vou atuar para que aquele impacto adverso ele não comprometa a minha jornada frente ao meu desempenho e a minha permanência como empresa no mercado no futuro. Não, é muito interessante mesmo, porque são os vasos comunicantes de todo e qualquer mercado, né? Não só economicamente falando, mas também nessas questões de sustentabilidade, enfim, o desempenho, o desenvolvimento das indústrias e empresas. Agora, falando sobre essa questão de descarbonização, crédito de carbono, enfim, tudo isso que também é muito, às vezes, difícil, né? Tem muitos empresários que às vezes até já comentaram sobre a falta de clareza das informações e muitas vezes esse alinhamento que fica pendente justamente por não saber o que se trata realmente. São só meras letras? Como são? Não é, né? Acho que não letras. O que acontece hoje? Quando a gente fala do processo de descarbonização, o primeiro conceito que tem é que carbono neutro não é zero emissões, né? Então a gente vê uma série de empresas colocando metas net zero ou zero emissões e carbono neutro, são coisas distintas. E os atores que nós vamos necessitar para atuar nesse mercado são diversos, Leni. Primeiro que é verdade, o país firmou alguns compromissos, o país depende das empresas, do mercado, do marco legal para avançar, né? Então, a primeira coisa que nós falamos é conhecer onde nós estamos, né? Então, se tem uma linha base em termos de emissão ou de uma organização, ou de um país, ou de um mercado, você estabelece a linha base. Como é que você monta? A partir da linha base, você precisa criar os critérios onde você vai reduzir as suas emissões ou você vai compensar as emissões através de processos que sejam capazes de mitigar. Daí vem a sopa de letrinha que todo mundo adora, né? Então, quando eu meço, existe uma série de metodologia onde você consegue medir a emissão de um produto ou de uma empresa ou de um país. Quais são as medidas que nós podemos tomar para reduzir as emissões? Então, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, vamos falar da questão da energia renovável. O Brasil já tem uma matriz energética bastante sustentável, bastante limpa, mas há mais o que fazer. Olha quanto o Brasil já comenta na questão de aumentar todo o arcabouço legal para energia eólica, energia de biomassa, para energia solar, para o hidrogênio verde. Então, você tem todas as medidas. Você vai chegar em um nível de emissão. Para você chegar do zero ou compensar, você depende da compra de projetos que são capazes de sequestrar, né? Então, você faz a compensação da emissão com um projeto de compensação. É isso que nós chamamos de compensação offset. E aí, cada país precisa criar um arcabouço legal, inclusive para dar segurança jurídica às empresas que trabalham nesse mercado e em que tipos de projetos nós vamos nos envolver, com que legalidade, de que forma nós vamos medir esses bondes ou esses bônus, quem é o agente, tem verificação, como se faz a transação. Então, todo esse arcabouço legal, ele é importante na questão de mudanças climáticas, porque as empresas, de novo, percorrem uma jornada do que a gente tem outro. E tem outros atores, ainda estamos não dependentes, mas as associações, os processos de inovação. Existem processos que nós já enxergamos que eles vão ter que ser estabelecidos de outra forma para que a gente venha reduzir as emissões, né? Então, ele é um tema que afeta todas as organizações, né? Inclusive nós, nas nossas casas, contribuindo.
ele demanda o trabalho de toda a sociedade para que um país alcance essas metas. Até porque é uma cadeia que se retroalimenta, né? A gente fala de empresas que se preocupam com essa questão da geração de energia, como o consumidor é beneficiado pelo uso, pelo fomento também dessa tecnologia ou iniciativa, e não tem como uma coisa se desassociar da outra. Você vê realmente que não só a governança, a sustentabilidade, a questão social, mas o consumidor, e inclusive a cultura do consumo mudou bastante, né, Wanda? Bastante já, né? Alguns anos atrás a gente tinha pesquisas que falavam: você pagaria mais por um produto simplesmente porque ele tem um atributo, ou ele tem uma chamada de algum atributo de sustentabilidade, seja ele social, seja ele ambiental, e a gente via ainda uma baixa adesão. Hoje não mais, né? Então, essa questão da transparência que está dentro da governança, Leni, ela é primordial. Por quê? Porque as empresas que estão caminhando nessa jornada, ou neste caminho, a última coisa que elas precisam é ser julgadas do que falou algo que de fato elas não conseguem provar, né? Sim. E o consumidor é muito atento. E temos um monte de ferramentas que eu acho que só acelerou a percepção do consumidor, né? Com critérios sociais e com critérios ambientais. Então, inclusive a questão da massificação das mídias sociais. Hoje é muito difícil construir a imagem de uma empresa e muito fácil destruí-la se a gente não tem controle em todo o acesso à informação que nós temos hoje. Isso traz responsabilidade para todo mundo, seja para o consumidor ou seja para as organizações, né? Sim. Então hoje essa percepção muda sim. E ela muda, inclusive, com uma nova geração de trabalhadores que a gente está trazendo para o mercado, e a interação entre gerações também, né? Então, eu acho que a geração de hoje, eu falo que eu tenho laboratório em casa porque eu tenho filhos adolescentes, né? A geração de hoje, ela tem maior percepção da importância dessa questão da vida, da natureza, da preservação dos recursos naturais, da preocupação como as gerações futuras vão ter os mesmos direitos que nós tivemos, né, em usufruir desses mesmos bens. Talvez eles tenham uma abordagem ainda mais forte do que eu tive, por exemplo, no meu tempo quando eu era adolescente. Então, isso é bastante crescente e o mercado tem que acompanhar, porque no final, esses são os novos consumidores que nós temos e essa é a nova geração que está gerindo as organizações que nós temos também. Pois é, a nova que já é a futura que está vivendo e está se manifestando em termos gerais, né, Wanda? Isso mesmo. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu convido a quem nos assiste a continuar por aqui. Na volta, Wanda Nunes, com tudo isso e muito mais sobre essas métricas ESG no programa de hoje. Já, já. Estamos de volta e a Wanda que continua por aqui. Ora, no bloco anterior foi muito interessante o que a gente pôde desbravar até aqui sobre ESG, né? Agora, certificação em específico. Gostaria de te ouvir mais, afinal a SGS também participa diretamente desses processos, né? De certificadora reconhecida mundialmente de empresas diversas. Como é que funciona esse processo? Então, Leni, na verdade, o que é certificação? Certificação é uma demanda pública que tem por objetivo dar transparência a um processo. Quando nós começamos a atuar, muitas empresas nos procuram dizendo: Wanda, eu quero me engajar, eu quero participar desse movimento da ESG, eu não sei por onde começar, né? Então, na verdade, a certificação, ela culmina um processo mais longo que uma avaliação. Nós treinamos as organizações naquilo que elas precisam abordar, fazemos exercícios como se fossem auditorias de diligenciamento para saber onde estavam os gaps, porque no final, a empresa, quando ela vai reportar qualquer indicador de sustentabilidade, ela tem diversas formas de reportar. A certificação pode ser uma delas. Ela tem que ter estabelecido uma série de processos internos que determinam quais as políticas, quais os dados, como eu vou coletar esses dados, como eu vou tratar esses dados, como é que eu vou mensurar as minhas atividades para, no final, eu ter transparência na relação. Olha, a minha estratégia tem estes indicadores e essa é a minha performance ao longo do tempo. Por isso que ela não é um ponto final, né? É só como a gente organiza a governança de uma empresa. Em geral, um processo de certificação internacional é um mercado bastante regulado,
procedimentado, existem instituições internacionais que trabalham com esses temas. No caso da ESG, da SGS, foi um programa que nós desenvolvemos internamente pela companhia para suportar o mercado. Então, para cada um desses pilares, nós mapeamos para os diversos setores da economia quais eram os requisitos, os itens que as empresas deveriam abordar na elaboração da sua estratégia. E o processo de certificação, basicamente, é verificar que a empresa cumpriu aquele passo a passo em cada um desse grupo de requisitos para que ela possa reportar de maneira transparente. Qual a importância disso para a organização? Externamente, Leni, a empresa passa a participar, né, de um mercado onde ela consegue prover para o cliente dela que ela tem uma governança capaz de reportar índices que são confiáveis, que são transparentes, que são assegurados, né? Que a gente não vai levar isso para que a gente chama de greenwashing ou lavado verde, que eu falo que eu estou bem, mas eu não tenho governança em como eu reporto os meus dados. E internamente, isso vem como um processo de melhoria contínua, porque eu crio, né, um pacote de políticas, de procedimentos, de regras, para que eu olhe efetivamente para aquele requisito e consiga, de verdade, medir a minha performance ao longo dos tempos. Por isso que eu falo que a certificação não é um ponto final, mas ela mostra que a empresa desenvolveu um grupo de regras, um sistema de gestão capaz de continuamente prover transparência e assegurar os dados que ela passa para o mercado. Então, tem vantagens externas e tem vantagens internas. E não podemos esquecer que o mundo, e o Brasil anunciou essa semana que está indo no mesmo rumo, o mundo parte para essa questão de transparência. A gente tem na Europa, por exemplo, um pacote de requisitos que chama CSRD, que diz que toda empresa tem que reportar seus indicadores, né, de sustentabilidade junto com seus balanços financeiros. E nós ouvimos essa semana que o Brasil acabou de determinar que as empresas públicas têm um período até 2025 para fazer a mesma coisa, começar a reportar os seus dados de sustentabilidade. Então, ter uma certificação ou ter esse processo bem organizado vai facilitar para a empresa quando ela tiver que fazer isso. Olha, interessante. E você já falando de Brasil e alguns países, né, mundo, então vamos para esse comparativo em geral, por favor, Wanda. Como o Brasil está, a gente sabe do protagonismo e da riqueza natural que faz parte, né, daqui da nossa região e tal, felizmente por isso. Agora, obviamente, a gerência também disso é o que vai determinar cada vez mais a crescente. E sem falar da COP, né, a gente tem nos Emirados Árabes, mas também o Brasil será sede. Como é que a gente olha para esses pontinhos? O que acontece? O Brasil, nesse ponto de vista, eu acho que é vitrine para o mundo, viu, Leni? A gente tem, se você for olhar sobre muitos parâmetros, né? As riquezas naturais, a gestão que a gente tem sobre alguns temas. Olha o que é a agricultura brasileira, né? É uma agricultura basicamente sustentável. A gente avançou muito por conta dos processos de exportação, por conta da própria maturidade do mercado como a gente tem. Sem falar que o pulmão do mundo está aqui, né? Sim. Vigiado por todo mundo. Então, o Brasil tem todas as condições para sair como protagonista, especialmente nos requisitos que nós chamamos de meio ambiente. Olha a matriz energética brasileira comparada com os outros países, né? Sim. 80% da nossa matriz energética já é renovável. É hidrelétrica, é biomassa, é eólica, é wind, é hidrogênio verde. Então, o Brasil ele tem a possibilidade de ser, de verdade, o protagonista nessa história. Já visto que a gente tem também a COP deve trazer algumas novidades, inclusive como os países atendem lá o requisito 6.4 do Acordo de Paris, que é o acordo que diz sobre, basicamente, mitigações de mudanças climáticas, né? Como é que nós chegamos em uma economia mais neutra, mas o Brasil tem. O que nos falta, não é que nos falta, o que estamos trabalhando ainda é que parte desse tripé, país, organizações, tem uma ação governamental no sentido de regulamentar o mercado, né? E isso nós estamos avançando, não é que não temos nada, mas o Brasil precisa terminar até para dar, né, segurança jurídica aos atores todos que compõem o nosso país.
Mas o Brasil é protagonista em diversos temas de sustentabilidade hoje, fortunadamente, né? Com sorte. Que bom, não, e que bom olhar também para o legislativo de olho nisso, como você acaba de falar, né? Segurança jurídica é algo que realmente é muito importante, porque senão você não tem a atração para o investidor estrangeiro ter confiança, né, de injeção de moeda aqui e, obviamente, a rotatividade de mercado, né? E quer, né, Leni? Para muitas coisas que nós queremos, nós precisamos de inovação, de investimentos, né? E o Brasil precisa ter esse tripé controlado até para que a gente possa atrair, né? Então, eu acho que sai na frente nas questões de como o país se encontra, mas eu acho importante a gente terminar essa nossa lição de casa do arcabouço legislativo, que não é que está parado não, viu? A gente escuta bastante movimento, inclusive, mas isso é importante, inclusive na letrinha do G de governança, para o tema como um todo, para o país. E o social, que é visto principalmente com as ações, não só da governança, mas de toda uma mobilização que a gente tem mesmo, né? De pessoas, sejam elas atuantes ou não no mercado. O social, sabe, Leni, nós tivemos recentemente publicado um relatório sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Esse é um pacto global. Se esse mundo fosse melhor, quais são os pilares, quais são os indicadores que, como mundo, nós deveríamos usar? Basicamente, é isso que fala os 17 compromissos de desenvolvimento sustentável, né? Então, ele fala coisas como fome zero, erradicação de algumas doenças, acesso à mulher ao mercado de trabalho, parcerias, a questão do clima, do meio ambiente. Então, tem uma série de objetivos lá. No relatório me surpreendeu um pouco, e não foi só o Brasil, que o pilar social, em algumas regiões a gente teve alguns impactos importantes trazidos pela pandemia, inclusive, né? Então, dizer que nós saímos desse processo de quase 2 anos, dessa crise pandêmica, exatamente igual nós saímos, não é verdade. Você vê que a gente está discutindo agora toda a questão da evasão das crianças na escola, como fazemos para recuperar, né, uma educação que durante um período se perdeu um pouco. Não que ninguém acredita na educação em linha, mas é que as crianças não estavam preparadas, né, Leni? A gente teve, o Brasil, assim como os outros países, a gente fez uma mudança muito rápida para um público que não estava preparado passar por isso, né? Não, verdade. Então, os critérios sociais, nós caminhamos, é verdade, mas ele foi bastante impactado com as questões, inclusive, da pandemia, e os países têm feito aí um esforço para a gente voltar aos patamares, né? A boa notícia é que antes dos 17 objetivos, nós tínhamos um outro grupo de objetivos que foi de 2000 a 2015. Esse vale de 2015 a 2030, por isso todo mundo fala ambições 2030, né? E no pacote de 2000 a 2015, nós avançamos como mundo em muitos dos requisitos sociais, né? Como a erradicação de algumas doenças muito graves, o posicionamento e a defesa da mulher no mercado de trabalho, o cuidado com a gestante, né? Com a diversidade no ambiente de trabalho, já se caminhou. E a intenção é que até 2030 a gente tenha um novo trilho. Então a gente tem um curto, médio prazo, né, para o cumprimento dessa segunda etapa que você mencionou aqui para a gente de 15 anos cada. Agora, me pintou uma dúvida sobre como proceder caso a empresa tenha interesse em contatar uma empresa como a SGS, por exemplo. Entra em contato, de qual maneira, como é que funciona? Tem setor que mais desponta com relação à procura, por exemplo? Você consegue compartilhar para a gente? Eu não sei se é setor. O que acontece é que alguns mercados estão mais maduros em relação ao tema. Então, você vê, as empresas agrícolas é um tema que importa muito para eles, até porque é grande exportador e a gente sabe que tem requisitos em mercados destinos. O setor de energia é um setor que despontou bastante. O setor de mineração é um setor que a gente está trabalhando muito com esse público também, porque é um setor que ele sabe do impacto que ele tem e como ele pode ajudar, seja no ambiental, seja no social e de governança. Recentemente eu fiz um trabalho grande na América Latina com o setor de óleo e gás. Todo mundo fala, mas óleo e gás está envolvido com isso? Mais do que nunca, né? Sim. O setor de óleo e gás é um setor importante. O mercado de serviços. Então, assim, aplicabilidade para que a gente busque
critérios que nos ajudem. Nessa caminhada do ESG, é aplicável, Leni, a qualquer tipo de organização. Sem fronteiras. Sem fronteira. A SGS, como toda organização, tem um site na internet, tem uma página só dedicada aos critérios de sustentabilidade, né? Então, acho que o site é o caminho mais fácil. Lá tem dados de como contatar a gente. Legal. A casa matriz fica aqui em Barueri, mas tem operação pelo Brasil todo, né? E tem um grupo de especialistas que sempre alguém vai estar direcionado para falar. E se resta dúvida do público, inclusive, eu me coloco à disposição. Ai, que Se ótimo. quiserem me escrever, Direto da fonte. se quiserem me ligar, né? Eu vou dar meu celular, é 011, eu estou em São Paulo, 97249-9749, ou o meu e-mail, que é vanda.nunes@sgs.com. Se alguém tiver... Se deixamos de cobrir alguma coisa aqui e que vocês queiram me perguntar, por favor, que o público fique à vontade. Que bom que se torna mais acessível, né, esse tipo de informação e fomenta cada vez mais o crescimento do mercado em termos de alinhamento com as métricas. Perfeito. Wanda, foi um prazer tê-la por Prazer aqui. foi Uma meu. mestre falando sobre essas questões ESG. Conte sempre com a gente e até a próxima. Muito obrigada, Leni. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.